Olá a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre a anomalia magnética, certo? Eu já falei sobre ela em vídeos passados, na série que eu fiz sobre a inversão do campo magnético. E ela nos mostra que a ciência é contraditória e confusa. A gente vai ver isso detalhadamente no vídeo de hoje, com a matéria que a gente vai ler da CNN, falando sobre a anomalia do campo magnético. O que é a anomalia do campo magnético? Bom, a anomalia é aquela falha que tem no Atlântico Sul, entre a América do Sul e a África, certo? E faz com que entre mais radiação na Terra, entre mais radiação nessa parte que está mais fraca, e todos os componentes eletrônicos que orbitam a Terra, como satélites, balão télite, etc e tal, que orbita a Terra, que eu quero dizer é que orbita assim na atmosfera, na parte... Bom, eu acredito que até 100 quilômetros ainda tem aparelhos eletrônicos em órbita, como satélite. Só que para mim eles estão no confinamento magnético, tá? Não é no modelo da bola que eles falam que na órbita da Terra tá cheio de lixo de satélite geoestacionário. Não é isso não. Primeiro que satélite geoestacionário nem existe, né? Já começa por aí. Mas o que eu quero dizer é que essa anomalia magnética ela frita componentes eletrônicos. Então qualquer satélite ali dá ruim que sobrevoar aquela área. E a gente vai ver isso detalhadamente. Bom, então aqui diz, anomalia magnética no sul e sudeste do Brasil intriga os cientistas. Bom, os cientistas afirmam que esse campo magnético é dinâmico e por variar a intensidade em força e direção pode gerar efeitos. Então, matéria do dia 2 de abril de 2021, recente, certo? Então aqui diz assim, ó, a sigla é inspiradora, AMAS, que significa anomalia do campo magnético, anomalia magnética do Atlântico Sul, né? Bom, mas o significado ainda é um mistério para a ciência. Veja só o que diz. É um significado. É um mistério, né? Tá dizendo aqui. É anomalia. É anomalia do magnética do Atlântico Sul, né? Uma espécie de defasagem na proteção magnética da Terra, localizada entre o Atlântico Sul, mas especificamente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Faixa que se estende até o continente africano. Beleza, então ela pega boa parte do Brasil, ela pega só a pontinha ali da parte mais ao sul da África, mas boa parte ela pega o Brasil, então o Brasil está exposto a muita radiação. E aqui é intrigante, né, que diz assim, que esse significado ainda é um mistério para a ciência. Ué, mas veja bem, por que um mistério para a ciência? Por que esse tipo de evento que acontece aqui na Terra, onde estamos vivendo, é uma espécie de mistério? Enquanto que para a ciência, eles sabem o que está acontecendo a milhões de anos-luz de distância da Terra, certo? Eles conseguem catalogar o que acontece em outros planetas, eles conseguem deduzir qual é a composição química de todos os planetas. Mas eu pergunto a vocês, eles foram para outros planetas medir? Eles foram lá checar verdadeiramente qual é a composição química dos planetas? Eles não foram, certo? Mas eles passam, eles vendem essa ideia para nós. Então é uma coisa muito questionável. É uma coisa que me deixa intrigado. Por que a ciência, que diz que sabe o que está acontecendo a anos-luz de distância da Terra, sabe o que está acontecendo em outros planetas, sabe qual é a composição química de outros planetas, sabe se tem atmosfera ou não sem ter ido para lá, mas uma coisa que acontece aqui na Terra e que pode impactar diretamente no nosso modo de vida, aí não, a gente não sabe. Aí é um mistério. Pô, percebe? Tipo assim, o que esses caras andam fazendo? Mano, é questionável. Porque pensa só, uma anomalia magnética. Beleza, tudo bem, eles reconheceram a anomalia. Mas falar que isso é um mistério? Pô, pelo amor de Deus, se você sabe o que tá acontecendo há milhões de anos-luz, entre aspas, né? Que pra mim nada disso existe, pra mim é tudo fantasia. Mas saber o que existe lá e não saber o que existe na Terra, pô, é meio que inútil, percebe? Para tentar entender o fenômeno, especialistas estudam o campo magnético do planeta, que é gerado no núcleo de ferro líquido, superaquecido a pelo menos 3.000 km de profundidade. Bom, mas aqui a gente tem que levar em conta que isso aqui é especulativo. Por que especulativo? Porque isso aqui se trata de um modelo, certo? Como a matéria é da CNN, é do sistema, a gente vê que eles se baseiam na premissa da Terra-Globo, né, do modelo do globo, um modelo heliocêntrico. Então a gente sabe que essa questão do campo magnético ser gerado pelo núcleo de ferro líquido é especulativo. Por quê? E é meio contraditório. Por que contraditório também? Porque eles dizem que o ferro, a partir de 1600 graus, ele começa a perder suas propriedades magnéticas. Então é um pouco questionável. Se o ferro perde suas propriedades magnéticas a partir de 1600 graus,
por que que como é que esse mesmo ferro e líquido no núcleo da Terra gera essa corrente magnética, gerando esse campo magnético? É um pouco especulativo, percebe como é especulativo? Então vocês veem que a ciência ela é um pouco contraditória em muitos pontos, e ela também é confusa, porque ela consegue identificar o que está acontecendo num planeta ou numa estrela há, sei lá, 30 bilhões de anos-luz, mas os caras não conseguem deduzir o que está acontecendo aqui na Terra, percebe? Bom, então eles dizem, o campo magnético é uma espécie de escudo protetor contra a radiação cósmica e ventos solares, concordo, mas no modelo da Terra plana é o plasma, né? Ele protege a gente do campo magnético do plasma, certo? Bom, então ele diz aqui que surge a partir das correntes elétricas nessa região, como eu disse. Então diz aqui ó, que cientistas afirmam que esse campo magnético é dinâmico, certo? E por variar, a intensidade em força e direção pode gerar efeitos, né? E gerar efeitos como a anomalia magnética do Atlântico Sul, essa como a gente está vendo. E eu já discuti em outros vídeos também. Bom, ela ainda é estudada e monitorada por agências espaciais, como a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e também do Brasil, que lançou recentemente ao espaço, né, entre aspas, né, lançou aí para o céu, né, vamos dizer assim, um nanosatélite com essa missão, que é o NanoSat BR-2. Bom, isso aqui é para vocês entenderem. É só para ilustrar o que o pessoal quer passar na matéria, então é basicamente esse modelo aqui, que é um modelo que a gente aprende no colégio, é o modelo convencional, o modelo tradicional do globo. Onde vocês podem ver que tem as camadas internas. Então a gente tem a crosta, que é na superfície, certo? A gente tem o manto superaquecido e tem o núcleo externo e o núcleo interno. E eles dizem que o campo magnético é gerado por uma corrente elétrica no núcleo interno de ferro e níquel. O ferro e níquel fundido. Bom, mas como eu falei, eles dizem que está a 3.000 metros de profundidade. Mas vem a pergunta, como eles sabem que está a 3.000 metros de profundidade, certo? Como eles sabem que o núcleo da Terra ele é real, se eles não mediram, se eles não foram até lá? Como é que foi isso? Eles foram lá com um equipamento e conseguiram medir? Não foram, certo? Eles não foram lá. Eles não fizeram isso. Então, é uma coisa que eu queria colocar aqui. É uma questão especulativa, certo? Porque, como eu falei, se trata de um modelo. Eles não foram lá com nenhum equipamento medir. Quem dirá que eles foram, sei lá, a 3.000 metros de profundidade mesmo? Eu penso que, tipo assim, eles podem ter perfurado, no meu ponto de vista, eles podem ter perfurado até 8 quilômetros até o manto. No meu ponto de vista, se é possível chegar nessa parte que a gente chama de manto. Não do manto em si, mas da crosta, certo? Isso que a gente chama de crosta, na superfície. Eu me arrisco a dizer que eles apenas perfuraram até 8 centímetros na crosta. Meu ponto de vista, certo? É até onde eu vou. É até onde eu acho que eles são capazes de chegar. E a gente vai entender como isso funciona também no modelo da Terra plana, certo? Então essa questão aqui do globo, para mim, é especulativa. Essa questão das camadas, dessas camadas internas como o manto, o núcleo, o núcleo externo e o núcleo interno. Então esse é o modelo convencional, certo? Adotado pela pseudociência, que é o modelo que a gente aprende como verdade absoluta, etc e tal. Pois bem. Bom, então como eu falei, essa questão das camadas internas para mim é especulativo, porque ninguém foi com uma trena lá para medir. Eu me arrisco a dizer que eles perfuraram apenas 8 quilômetros, no meu ponto de vista é o máximo que eles podem chegar, perfurar 8 quilômetros aqui na crosta mesmo, que eles chamam de crosta, né? E a gente não sabe se existe mesmo o que eles chamam de manto e de núcleo. Meu ponto de vista não. Meu ponto de vista é outra coisa no modelo da Terra plana, que vocês vão entender já já. Bom, então aqui diz assim, ó, vem a pergunta: por que as agências espaciais têm interesse na anomalia? Bom, porque como essa região tem um campo mais enfraquecido, as partículas do vento solar entram nessa região com mais facilidade. Bom, no modelo do globo tá certo, no modelo da Terra plana, na verdade é o plasma, né? Ou seja, o campo magnético do plasma ele está nos afetando ainda mais. Está entrando com mais facilidade nessa região aqui, no modelo da Terra plana. O fluxo de partículas carregadas que passam por aquela área é muito mais intenso. E isso faz com que os satélites, quando passam por essa região, tenham que por vezes ficarem em stand-by e desligar momentaneamente alguns componentes para evitar a perda do satélite. No caso, eles desligam, né? Os satélites, quando passam nessa região, eles queimam, fritam,
porque é uma região muito fraca do campo magnético. Os satélites eles estão orbitando no campo magnético da Terra. Bom, de algum equipamento que venha a queimar, né? Diz aqui, por isso que tem que desligar. E porque a radiação, principalmente elétrons, nessa região é muito forte. Então, elétrons é de interesse, é de interesse das agências espaciais monitorar constantemente a evolução dessa anomalia, principalmente nessa faixa central. Então a gente está vendo que a ciência está começando a ficar atenta com essa questão. Há uns tempos atrás a ciência não falava muito disso, então a gente está começando a perceber que agora, nesse momento que a gente está vivendo, tem muitas matérias relacionadas a essa questão da inversão do campo magnético, enfraquecimento do campo magnético e no geral também eles estão noticiando muito essa questão da anomalia. Então, como o evento já está perto, eles estão começando a bater um pouco nesse assunto. Porém, na visão deles, esse evento só acontece a cada bilhões e bilhões de anos, que é o que eu não concordo. Vocês sabem muito bem. Bom, isso aqui eu já mostrei em alguns vídeos que eu falei sobre a inversão do campo magnético. Esse é o modelo que a gente adota para a Terra plana, né? Esse é o modelo que eu adoto. E esse é o modelo que outras pessoas que discutem esse mesmo assunto que eu aqui também adotam. Então esse é o modelo do David LaPointe. Ele não é terraplanista, ele acredita no modelo do globo. Porém, essa estrutura aqui que ele mostra no vídeo dele, The Primary Fields, que significa os campos primários, essa estrutura aqui, formada por duas cuias magnéticas, são duas cumbucas. Na realidade, essa estrutura não existe, mas ele precisou dessa estrutura porque o campo magnético ele é invisível. Então, como ele é invisível, para você fazer uma simulação do campo magnético, você precisa de matéria. Então, é basicamente isso aqui. Isso aqui é uma imagem cortada, é um corte transversal daquelas cumbucas. Então, como vocês podem ver aqui, tem um domo de confinamento, e tem o flip ring e o chuck ring. Onde estaria a Terra? A Terra, a superfície onde a gente pisa, estaria entre esses dois anéis. Estaria entre o flip ring e o chuck ring. O chuck ring, ele é o chuck ring que impede você de furar para baixo. Então, no modelo da Terra plana, por que eles não podem furar? Não pode chegar numa profundidade muito alta, né? Uma profundidade assim grande. Por que eles não podem chegar? Basicamente porque é o chuck ring que impede eles de perfurar o solo, certo? Por quê? Porque nessa parte o campo magnético da Terra ele está apontando para baixo. Então a gente tem uma gravidade formada pelo eletromagnetismo, certo? Uma espécie de gravidade eletromagnética que nos mantém no chão, certo? E esse experimento aqui ele é um experimento que foi feito pelo David LaPointe em laboratório. Ele é um físico de plasma, onde ele criou esse modelo aqui, um modelo bem sofisticado, né? Então tem o chuck ring, que é esse anel que impede você de furar para baixo, tem o flip ring. O flip ring, ele mais ou menos ele tá um pouco acima da gente, ele tá um pouco acima das nossas cabeças. Então tem um domo de confinamento, certo? Então vocês podem ver que existe uma parte do campo magnético que empurra para cima. E essa parte que tá empurrando para cima, do campo magnético que tá apontando para cima, ela tá segurando o domo. Porque, veja bem, se a Terra é plana e tem um domo, e a gente entende que tem um domo, tem que ter uma força segurando esse domo. Se acima do domo tem um plasma, como eu já falei para vocês que tem um plasma nesse modelo, tem a espiral de plasma acima do domo, tem que ter algo segurando esse plasma, mantendo esse plasma lá em cima, bem afastado do domo, percebe? Então, o que protege a gente desse plasma, o que protege o domo de gelo, o domo físico ser destruído, é justamente o firmamento, que é o campo magnético. O campo magnético mantém um domo e mantém um plasma bem lá em cima. E o plasma responde fortemente a esse campo magnético. E o Sol está criando os minérios. O plasma, acima no tubo de plasma, ele cria os minérios, ele cria os elementos químicos, ele cria o ferro, ele cria as jazidas, ele cria a água, certo? E o próprio plasma, ele foca sua energia no domo de gelo, que serve como uma lente convergente, criando um ponto focal, que a gente conhece como Sol. Então, tem a parte do campo magnético que aponta para cima, tem a parte que aponta para baixo, e tem a parte neutra. Entre essas duas partes que apontam para cima e para baixo, tem a parte neutra, que no meu ponto de vista é onde está a a Estação Espacial Internacional, a ISS, se ela realmente tá no céu, se ela realmente está a 400 quilômetros de altura, né? No meu ponto de vista, eu acho que é menos, né? Mas é o que eles dizem. Então, esse modelo aqui, ele, no meu ponto de vista, é o modelo que ajuda a explicar a realidade.
Então, com esse experimento do David Laponte prova que a Terra tem uma natureza magnética, que é o que ele concorda, ele é um globalista, mas ele é um globalista sensato. E é um modelo que a gente pega adotando para e acaba adotando para a Terra plana, tá? Isso aqui não vem de mim, esse conhecimento. Tem outros canais que falam sobre o mesmo assunto, tá? Eu pego o que eu vejo e trago para cá pro canal o que eu vejo de melhor, para mim o que faz mais sentido, acabo pegando e trazendo esses conteúdos aqui para vocês, certo? Do melhor que eu tiro, do melhor que eu vejo. Bom, então acho que é isso. Isso aqui é um tipo de coisa que a ciência ela não explica e nem procura explicar, porque isso aqui distorce, isso aqui destrói a gravidade, destrói esse modelo dogmático da ciência convencional. Então, galera, como vocês viram, é isso que eu queria falar. A ciência ela é incompetente. A ciência hoje ela é contraditória e confusa. Então, no meu ponto de vista, esse modelo que está mais perto da realidade, ele confronta a gravidade, ele confronta todas essas teorias lixos como buraco negro, etc e tal da ciência. Bom, mas eu acho que é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.